Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 12, que vai ser ministrada dia 20 de setembro de 2015, cujo título é Exortações Gerais. Nós chegamos a um ponto do estudo da carta de Paulo a Tito, aonde, nesse momento, nós vamos ver as recomendações que o apóstolo Paulo dá para Tito em relação à sua pessoa e em relação aos grupos de irmãos que haviam na igreja, com suas faixas etárias, aos velhos, os anciões, idosos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, os jovens e também os homens que ali congregavam. Mais especificamente, o apóstolo Paulo ele começa orientando Tito, pede para que Tito orientasse as faixas etárias da igreja, mas ele termina este diálogo, nós vamos ver aqui do versículo 2, do versículo 1 ao 8 do capítulo 2, esse diálogo de Paulo para Tito, ele então começa orientando Tito, ele então distribui as exortações por meio de Tito para os grupos na igreja e termina o diálogo voltando a orientar a pessoa de Tito. Nós vamos entender o porquê que Paulo ele começa orientando Tito e neste diálogo do versículo 1 ao 8 do capítulo 2, ele volta a orientar Tito. É como se ele estivesse insistindo nas orientações para a pessoa de Tito. E por quê? Por causa, nós vamos ver aqui algo muito importante que a lição vem falando. A importância do exemplo do líder. O exemplo do líder molda a conduta dos seus liderados. Porque uma liderança, ela deve ser, acima de tudo, construída por meio de exemplos, não só por palavras. As palavras fazem parte, mas acima de tudo os exemplos. E como aquela comunidade cristã da ilha de Creta estava amadurecendo em Cristo, estava crescendo em Cristo, era fundamental que eles tivessem bons exemplos, por meio dos líderes que não eram muitos. Tito foi colocado na ilha de Creta para ser o pastor supervisor das igrejas que já haviam, e ainda tinha igrejas que eram casas, comunidades cristãs, em residências, em lares, tinha igrejas que não tinha líder. Então era de fundamental importância que o líder que ali estivesse, no caso Tito, desse bons exemplos. É aí por isso que Paulo insiste em orientar principalmente a pessoa de Tito. Não que ele não merecesse confiança, pelo contrário, ele era digno de muita confiança. Mas o apóstolo Paulo insistiu em orientar Tito para que por meio dele os bons exemplos fossem vistos entre toda a comunidade cristã que ali na ilha de Creta morava. Nós vamos ver aqui, esta lição, ela vai abordar as exortações de Paulo para Tito e a congregação. Exortação, é bom lembrar, há uns anos atrás, muitas pessoas interpretavam mal a palavra exortação. Até, por falta de sabedoria, até pregadores. Muitas das vezes usavam de expressões ásperas, até mesmo grosserias no púlpito para com a igreja, dizendo que tinha o dom de exortar. Exortar nunca foi repreender, nunca foi agir com aspereza para com a igreja. A palavra exortar significa trazer ao ânimo, com conselhos sóbrios, sérios. Trazer ao ânimo, animar a pessoa, com orientações sóbrias, sérias. Não tem nada a ver com aspereza. Então, exortação não é aspereza. Então, quando fala de exortações, de repente algum irmão desinformado, eu vou pegar essa lição domingo na escola dominical e vou repreender a igreja, eu vou exortar a igreja e vou ser duro com a igreja porque a lição fala de exortação. Não, exortação não é aspereza, não é repreensão. Exortar significa animar o povo com orientações de Deus. Então são orientações brandas, porém sérias, mas não tem nada a ver com repreensão áspera, ok? Vamos lá então à lição
ela tem 3 partes, é uma lição que não é muito extensa, e nós vamos aqui abordar cada uma delas. Mas antes, porém, ela está baseada no texto áureo, em Tito, capítulo 2, versículo 7, que diz: em todo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade. Tito 2:7. Verdade prática, nos diz assim: a palavra de Deus tem exortações de grande valor para todos os cristãos, ou todos os crentes, em todos os lugares, tanto para os dias de Tito em Creta, como para os dias modernos hoje, para a igreja no século XXI, geração pós-moderna. Ponto central: o apóstolo mostrou a Tito como tratar as pessoas em diferentes faixas etárias. Então, o apóstolo Paulo ele mostra a Tito como tratar as pessoas. E eu quero que você fique conosco até o final dessa lição, para que a gente possa aprender também como se portar e também como tratar as pessoas. Essa lição é muito importante, são orientações gerais para os dias de hoje, e eu chamo a atenção aqui, principalmente para os líderes. Se você é um líder, você vai prestar bem atenção como isso chama a atenção do líder para a postura adequada que ele deve ter perante a igreja. E se você é um liderado, você deve prestar bem atenção para aprender como deve ser a postura de um líder em relação ao relacionamento, tanto para com Deus como para com a igreja. A leitura bíblica em classe, nós vemos aqui algumas... Eu fiz uma separação aqui. Eu sempre costumo separar e classificar os ensinamentos. E eu fiz uma separação aqui. Nós encontramos a leitura bíblica em classe, já vai anotando aí, professor. 5 mandamentos para Tito. Tá? Nós vemos aqui um mandamento em relação a ele e 4 mandamentos em relação à igreja. Só na leitura bíblica em classe, Tito capítulo 2, versículo 1 ao 8, nós vemos aqui 5 grandes mandamentos que Paulo apresenta para Tito. Um desses mandamentos era para Tito mesmo, para a pessoa dele. E 4 mandamentos era para com a igreja. Nós vemos aqui, ó, o capítulo 2, versículo 1, é um mandamento em relação ao próprio Tito. O capítulo 2, versículo 2, são mandamentos em relação aos homens idosos. Eu estou fazendo aqui a divisão da leitura bíblica em classe, os ensinamentos compostos na leitura bíblica em classe. Então são 5 grandes mandamentos que tem ali, 1 para Tito e 4 para a igreja. Capítulo 2, versículo 1, para Tito. Capítulo 2, versículo 2, para homens idosos. Capítulo 2, versículo 3, mandamento em relação às mulheres idosas. Capítulo 2, versículo 4, mandamento em relação às mulheres mais novas. Capítulo 2, versículo 6, mandamento em relação aos homens mais novos. E capítulo 2, versículo 7 e 8, continua os mandamentos em relação a Tito. Ok? Então aqui, só na leitura bíblica em classe, nós temos um vasto conhecimento em relação às exortações que Paulo transmite para Tito e para a igreja. A primeira parte da lição nos diz assim: o modo correto de falar do líder. O primeiro tópico diz: fala o que convém à sã doutrina. O segundo tópico diz: saber falar e ouvir. O terceiro tópico diz: integridade no falar. Tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro tópico dessa primeira parte é quase o mesmo assunto. O apóstolo Paulo chama a atenção de Tito para um assunto muito importante, que é a vigilância. No original, toda essa recomendação que Paulo dá para Tito diz respeito a um estado de vigilância com as suas ações, principalmente no falar. Então nós vamos ver aqui essa recomendação de Paulo no que diz respeito à vigilância. Olha só que interessante. Vamos estudar aqui algumas palavras dessa expressão que Paulo usa. Fala o que convém à sã doutrina. A palavra fala, quando Paulo diz fala, Tito, o que significa essa expressão, essa palavra fala? No original, no grego,
ela denotava dois momentos. Ela estava relacionada a dois momentos de atuação de Tito. Primeiro momento, quando ele conversava com as pessoas no cotidiano comum. As conversas que Tito tinha com as pessoas no cotidiano comum, no relacionamento diário, deveria ser uma conversa sóbria e vigilante. Ele não poderia, no conversar diário, momentâneo e normal, corriqueiro, ter um palavreado que não fosse sóbrio. Não convém ao líder falar qualquer coisa, conversar qualquer tipo de conversa. Então essa palavra fala, quando eu fui pesquisar no original, ela está relacionada a dois momentos de atuação do obreiro. A atuação corriqueira, com os diálogos e conversas com as pessoas, não pode perder a vigilância. Mesmo que esteja fora do púlpito, o obreiro tem que ter um linguajar saudável. Não é ético qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conversa na boca de um obreiro, mesmo estando fora do púlpito. E um segundo momento da atuação de Tito era exatamente quando ele estava então transmitindo a palavra de Deus no púlpito, ou transmitindo um sermão à igreja. Então, fala o que convém, ou seja, tanto no púlpito como fora do púlpito, as tuas palavras devem ser sábias, devem ser prudentes e vigilantes. Era isso que Paulo estava chamando a atenção de Tito. Então, fala diz respeito a conversas normais diárias, como também sermão. Agora, a sã doutrina, isso aqui são orientações de Paulo para Tito. A sã doutrina diz, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, tanto conversando fora do púlpito com os irmãos, você proteja e esteja orientando acerca da sã doutrina, tanto no púlpito como fora dela. Porque essa sã doutrina é o ensinamento saudável da vida cristã, que na boca de um obreiro e na vida e nos exemplos de um obreiro, este deve estar propagando o viver saudável cristão, tanto no púlpito como fora dele. Então, em relação à sã doutrina, Tito deveria viver falando da sã doutrina. Mas o que é a sã doutrina? Vamos entender algo aqui. Essa palavra no grego é didaskalia e significa ensinamento. Ou seja, tanto no púlpito como fora do púlpito, Tito deveria viver ensinando. O líder deve estar ensinando. Claro que ele não deve ser uma pessoa, me perdoe a palavra aqui, uma palavra bem comum, não deve ser uma pessoa chata. Encontra uma pessoa na rua, ou vai conversar, está querendo sempre, está dando lição, está dando ensinamento. Não, não é isso. Não é isso. Mas ele tem que ser vigilante. Em todo momento, ele deve estar concernente ao reino de Deus, sendo um agente do reino, em conversas confortadoras, em conversas consoladoras, em conversas sábias, em orientações sábias, em análises sábias, tudo conforme o reino, porque ele é um agente do reino, não pode perder a vigilância em relação a isso. Então, ensinamento, a sã doutrina. Agora, o que significa isso? Anote isso no original. Indica uma conduta saudável, contrária à conduta mundana dos que não servem a Deus. Então, indica uma conduta saudável, contrária a uma conduta mundana dos que não servem a Deus. Vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, para você entender aqui que essa palavra, olha só, essa expressão, sã doutrina, anote isso, aparece 15 vezes nas epístolas pastorais e 6 vezes fora das epístolas pastorais, em todo o Novo Testamento. Então nós vimos aqui 21 vezes aparece a palavra sã doutrina, que é ensinamento. E esse ensinamento é uma conduta saudável, que é contrária à conduta mundana dos ímpios, que não serve a Deus. Mas que conduta mundana é essa?
Anote isso, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, nós temos um ensinamento maravilhoso em relação a essa doutrina aqui, olha só. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então isto significa que, se no mundo existem fornicadores, a sã doutrina é o inverso. Não deve haver fornicação na conduta do homem de Deus. E o que significa fornicar? Significa envolvimento com o sexo oposto fora da bênção matrimonial. A fornicação, todo tipo de prática relacionada à prostituição, é fornicação. Ok? Para os sodomitas, aqui já são práticas sexuais ilícitas, abomináveis, né? Uma das raízes, né, da palavra Sodoma significa cópula anal, ok? Então, para os sodomitas, para os roubadores de homens, isso é uma prática terrível, os ladrões. Então, a sã doutrina, a pessoa deve ser honesta e deve ser justa, sem roubar nada de ninguém, sem cobiçar nada de ninguém. Então, nós estamos vendo que é a sã doutrina. É viver de forma contrária às práticas mundanas. E Paulo relaciona aqui, ó, e ainda lhe diz que são contrárias à sã doutrina. Então, a sã doutrina é o inverso dessas práticas aqui, ó. Os fornicadores, sodomitas, roubadores, mentirosos. A sã doutrina é um viver na verdade, não em mentira. Então, note que sã doutrina indica uma conduta saudável, que é o ensinamento que a gente vai transmitir às pessoas em relação a essa conduta saudável, conforme os parâmetros da vontade do Senhor, pela sua palavra. Então não é difícil de entender o que é sã doutrina. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, Paulo mesmo fala sobre isso. Seja isso que domine o vosso entendimento, o vosso pensar. Tudo que é puro, verdadeiro, honesto, justo, isso é a sã doutrina. São os ensinamentos valorosos do reino de Deus. Todos os princípios valorosos, éticos e morais e espirituais do reino de Deus. Isto é uma sã doutrina, é um saudável ensinamento. Isto que é sã doutrina. Então, meus irmãos, Paulo diz, para o que for contrário à sã doutrina. Então, 1 Timóteo 1:10, você vê ali Paulo falando da sã doutrina e aquilo que é contrário à sã doutrina, que são práticas imorais. Então aqui Paulo chama a atenção de Tito. Fala o que convém à sã doutrina. O que é puro, o que é honesto, o que é justo, o que é piedoso e o que é verdadeiro, o que é santo, o que é sagrado, o que é louvável a Deus. Tudo isso é sã doutrina, Tito. Fale tanto no púlpito como fora do púlpito, as tuas palavras estejam relacionadas à sã doutrina. Não perca esta vigilância. Fica aí um ensinamento para os dias de hoje. Quantos obreiros que a gente vê fora do púlpito, com linguajar imoral, com linguajar pernicioso, pecaminoso. Tem pessoas que se convertem ao Evangelho e depois têm prazer em ficar contando suas experiências carnais, mundanas. A Bíblia diz que tem coisa que no nosso meio não é para nem nomear. Nem se nomeie entre vós os pecados do passado. Então tem pessoas que não vigiam, tem obreiros, líderes que não vigiam com as suas palavras, o seu linguajar. Aonde a gente colocar a planta do nosso pé, o nosso linguajar deve estar relacionado à sã doutrina, ao que é verdadeiro, ao que é santo, ao que é justo, ao que é honesto, ao que é piedoso, tudo isso. Então, esta é a recomendação de Paulo para Tito e para nós. Lembrando que nós fazemos a explanação da palavra, o que aconteceu naquela época, o contexto histórico, mas o bom ensinador não faz só a explanação, ele também faz a aplicação. E a aplicação é para os dias de hoje. Então, seja no púlpito ou fora do púlpito, o nosso linguajar deve estar relacionado à sã doutrina. Eu devo conversar de acordo com os princípios do reino, em nome de Cristo Jesus. Olha só,
Paulo chama atenção para a vigilância, irmãos. E em relação à vigilância, eu separei aqui 10 textos do Novo Testamento, aonde o próprio Senhor Jesus e os apóstolos cobram uma postura sóbria, vigilante dos servos de Deus. Por que nós devemos vigiar? Justamente para não ter uma postura que venha se igualar com a conduta daqueles que não servem a Deus, para que o caminho do reino não seja blasfemado entre as pessoas que não servem a Deus. Ou seja, nós somos coluna da verdade, a igreja é coluna da verdade. Só existe uma coisa que sustenta a verdade na face da terra, é a igreja. A igreja, ela deve dar exemplo. Se nós não formos diferentes na nossa conduta, quando que o ímpio sentirá a necessidade de mudar? Se nós somos iguais a eles. Então nós temos que ser diferentes para que eles sintam necessidade de mudar. E essa diferença está relacionada à sã doutrina. E ela vem por um estado de sóbria vigilância, onde nós não podemos deixar de vigiar. E aí eu separei 10 textos para ajudar você, professor, no domingo, sobre vigilância. Você pode anotar aí. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44. Todos esses textos vai falar de vigilância. Algumas versões falam vigiai, outras falam atentai, outras diz despertai. Então, Mateus 24, 42 ao 44. Mateus 25 e 13. Mateus 26, 40 e 41. Atos dos Apóstolos 20 e 28. Marcos 14 e 37. Apocalipse 16 e 15, Efésios 5, 14, Apocalipse 3 e 3, 1 Pedro 1 e 13, Colossenses 4 e 2. Todos esses textos, praticamente em quase todo o Novo Testamento, tanto o Senhor Jesus como os apóstolos chamam a atenção da igreja para a vigilância. E eu chamo a atenção dos irmãos em relação a sã doutrina. O obreiro, o líder, ele deve tanto no púlpito como fora do púlpito, ele ser sóbrio, vigilante, e toda a sua conversa, as suas atitudes devem estar relacionadas à sã doutrina, que é um ensinamento saudável, que diz respeito à pureza, à verdade, à honestidade, à justiça e à santidade. Então aprenda isso e você, eu tenho certeza, que vai também andar fazendo corretamente a vontade do Senhor. Na segunda parte da lição, nós vemos aqui exortações aos idosos, jovens e servos, ok? A lição aqui na segunda parte, ela tem também 4 tópicos. Aliás, ela tem 4 tópicos, né? Geralmente são 3 tópicos, mas na segunda parte ela tem 4 tópicos. A primeira parte, que nós acabamos de ver, ela diz o modo correto de falar do líder. Vamos entrar na segunda parte. São exortações aos idosos, jovens e servos. Diz aqui o primeiro tópico, como os idosos devem se portar. Como os idosos devem se portar. Nós vemos aqui 6 recomendações aos idosos. Você encontra isso em Tito, capítulo 2, versículo 2. Existem 6 recomendações aos idosos. Quais são elas? Paulo diz para Tito que ele deveria orientar os idosos a fim de que os idosos fossem, em primeiro lugar, sóbrios, ok? Todas essas palavras, essas expressões, no original, tá? Nós temos aqui o sentido correto. Então, quando se fala de sóbrio, é diferente de um estado de embriaguez. Você já viu como que é um embriagado? Vamos fazer aqui um ensinamento de forma negativa. Como é o ensinamento de forma negativa? Você mostra o lado negativo para que a pessoa entenda o lado positivo. Ou seja, você mostra a conduta errada para que a pessoa aprenda qual é a conduta certa. Então eu vou dar aqui um ensinamento de forma negativa, tá? Não me interprete mal. Mas nós não podemos ser iguais aos bêbados. Como que é um bêbado? Não tem noção do que faz, não sabe o que fala, não mede as palavras e é inconsequente, não se preocupa com as consequências. Por quê?
Porque ele está desequilibrado, sem nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com a sua postura espiritual, moral e comportamental, física. Então, se um bêbado age dessa forma, nós temos que ser sóbrios. O sóbrio é equilibrado, o sóbrio tem noção do que está falando, do que está fazendo, e ele não é inconsequente. Ele sabe das consequências de atitudes erradas e ele então se porta de forma prudente e responsável. Então, Paulo diz: Tito, diga para os velhos serem sóbrios, equilibrados, cientes de suas atitudes, responsáveis e prudentes. Isso significa ser sóbrio. Nós não vamos aqui explanar cada uma delas, porque o tempo não permite. Mas anota aí, professor, e depois tu pesquisa sobre o significado dessas expressões para comentar com os irmãos no domingo, que tem mais tempo. Então, no versículo 2 do capítulo 2, são 6 recomendações para os velhos. Primeiro, sóbrios. Segundo, graves. Esse grave aqui não era para eles agirem com gravidade, causando prejuízo, não é nesse sentido. A gravidade no original significa seriedade, ok? Eles devem ser sérios. Ser sério não significa ser carrancudo, ok? Não pode ser misturar as coisas. Seriedade não é sinônimo de cara feia, de falta de simpatia, de carisma, ok? Não é assim. Mas a pessoa não deve ser uma pessoa que vive com chocarrices. Essa seriedade aqui, irmãos, ela está relacionada a não ser uma pessoa que gosta de zombarias, chocarrices, brincadeiras carnais, piadas e etc. Deve ter uma postura séria, ok? Então vamos lá. Prudentes, ele deve estar pensando nas consequências, ele deve olhar lá na frente, refletir sobre as suas ações. A prudência está relacionada a você pensar antes de falar e pensar antes de agir. Pensar no quê? Será que vai dar certo isso? O que pode acontecer se eu falar isso? O que pode acontecer se eu fizer isso? Vai produzir um efeito positivo para o reino? O prudente, ele pensa. Dizem que os japoneses são muito prudentes, né? Porque o japonês, ele pensa antes de falar. O brasileiro já é compulsivo, tem até uma expressão muito popular, tem a resposta na ponta da língua, o que vem à cabeça já sai na boca. Isso é errado. Na conduta cristã isso é completamente errado. Nós temos que pensar para falar. Será que vai edificar? Será que eu não vou ofender? Será que eu não vou entristecer? Será que vai produzir um fruto bom? Será que vai edificar quem está me ouvindo? Será que o que eu vou fazer vai produzir um resultado positivo para o reino de edificação? Será que não vai dar problema lá na frente? A prudência está relacionada a pensar antes de falar e também antes de agir. E os idosos, eles devem ser prudentes. Né? Porque um mau exemplo em não ter prudência da parte dos idosos vai trazer um monte de pessoas que estão olhando os seus exemplos. Por que Jesus, quando estavam condenando a mulher adúltera, o Senhor Jesus, ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Até a pergunta não é por que Jesus, a pergunta é por que saiu primeiro os anciões? Você vai ver na Bíblia que aqueles que iam apedrejar foram voltando um a um, começando pelos anciões. Porque na cultura judaica, naqueles dias, o exemplo tinha que vir dos anciões, dos mais velhos. Então, se tem alguém que tem que dar exemplo, principalmente, todos na verdade, mas principalmente os mais velhos. Pode ler na Bíblia que você vai ver que os anciões saíram primeiro. Então aqui, Paulo segue a mesma linha. Não é só para a cultura judaica não, irmãos. Isso é para todas as culturas, porque isso é muito ético. Isto é saudável para todas as culturas. Esta postura, esse padrão de postura. Ser prudente, sãos na fé. É uma pessoa saudável na fé, que vive se relacionando com os princípios do reino que eu falei aqui. Esse são na fé está relacionado à sã doutrina. O que é a sã doutrina? Justiça, verdade, piedade, santidade, pureza. E no amor, eles deveriam ser sãos no amor,
O que é o amor? Você deve servir a Deus e ao próximo. O amor está relacionado a servir. Deus amou e deu seu Filho. Deus sentiu e agiu. O amor no coração dos cristãos deve ser mostrado por práticas de servir a Deus e servir ao próximo. Principalmente o amor ágape no coração de uma pessoa vai revelar a questão do sacrifício, do esforço. O amor ágape está relacionado ao amor sacrificial. Então, uma pessoa que tem o amor de Deus no coração, ele vai se esforçar em servir a Deus e vai também se esforçar em servir o próximo. E também paciência. Se tem alguém que tem que ter espírito paciente, conduta paciente, não ser desequilibrado, compulsivo, irado, são os idosos, os maduros. Tem que dar exemplo na paciência. Então, tem que dar exemplo na sobriedade, tem que dar exemplo na seriedade, tem que dar exemplo na prudência, tem que ser são na fé, tem que dar exemplo no amor e tem que dar exemplo na paciência. Olha só, irmãos, só nessa primeira parte aqui, nesse versículo 2, são 6 recomendações aos anciões. E isso aqui traz muita edificação. Então agora aqui, letra B, as mulheres idosas devem ser exemplo para as mais novas. Eu estou meditando agora aqui, alguém deve estar pensando aí, né? Poxa, como é profundo mesmo o vasto conhecimento que a Bíblia nos transmite. Se a gente for meditar e examinar a Escritura mesmo, a gente extrai inúmeras lições para a nossa vida. Então, aqui no primeiro tópico da lição, anote aí, eu gosto de, às vezes até alguém pode pensar, mas o professor Rodrigo é repetitivo. Não é que eu sou repetitivo. Eu me preocupo em que você entenda o que eu estou falando e não perca a informação. Então, por isso que eu repito. Eu até sou um pouco assim, como os antigos rabinos, que tinham um método repetitivo de ensino. Os rabinos, eles iam ensinar as crianças, eles... Bereshit bara Elohim. As crianças tinham que repetir. Bereshit bara Elohim. Aí eles ouviam a repetição, continuavam. Et hashamayim ve'et haaretz. As crianças repetiam. Et hashamayim ve'et haaretz. Aí eles continuavam. Ve'haaretz ayetatohu vavohu be'choshev. E as crianças repetiam. E assim ia. Até eles faziam as crianças decorarem. Então eles falavam e a criança repetia. É um método repetitivo. Se precisava, eles voltavam. Se a criança não repetisse direito, eles voltavam e ficavam repetindo até a criança aprender. E às vezes eu fico repetindo, que a gente tem o desejo que as pessoas não percam a informação, entendam bem. Então aqui na letra B, as mulheres idosas devem ser exemplo para as mais novas. Tito 2 e 3. Aqui nós vimos 4 recomendações de Paulo a Tito para as mulheres idosas. Primeira recomendação, elas deveriam ser sérias. A seriedade diz respeito a você não ser uma pessoa que vive de zombaria, vive de chocarrice, vive sem compromisso e numa vida de irresponsabilidade, tanto com palavras como atitudes. Não. Você deve medir suas palavras e atitudes, deve ser uma pessoa séria. Existe um momento de descontrair, existe um momento de sorrir. Seriedade não significa que você não possa sorrir, mas nós temos coisas saudáveis para se envolver, de maneira que disso venha produzir sorrisos, ok? A gente pode sorrir, deve se alegrar, mas com aquilo que é saudável. Na verdade, eu gosto de dizer que o cristão, ele se regozija, ele se alegra, ele é feliz, ele demonstra isso. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque a cultura brasileira, ela cultua a chocarrice, os programas de humor. O que o brasileiro chama de humor, a Bíblia chama de chocarrice, zombaria. Então o brasileiro é muito acostumado com zombarias. Existem programas de humor aí, de piadas, de zombarias, de ridicularização ao semelhante, que sempre um ali é ridicularizado, sempre um ali é humilhado nas zombarias de humor brasileiro. E às vezes o cristão se envolve demais com isso, perde a vigilância e acaba se tornando uma pessoa que não é mais uma pessoa séria.
tudo é piada, tudo é brincadeira, tudo é chocarrice, tudo é zombaria. E Paulo está dizendo, Tito, diga para as mulheres serem sérias. Então, existe a hora de se regozijar, de se alegrar, mas a nossa postura tem que ser uma postura séria. Então, que elas sejam sérias. Segundo, não caluniadoras. No original aqui fala que naquela época as mulheres gostavam, até tem uma palavra aqui que denota a própria pessoa do diabo, porque o diabo é acusador. E caluniar significa levantar acusações. Então as mulheres gostavam de ficar reparando a vida dos outros e ficar fazendo pré-julgamento e tirando a boa fama das pessoas. Isso não pode haver na conduta das mulheres de Deus nem dos homens. Porque a Bíblia diz que o amor não suspeita mal. As pessoas ficam reparando a conduta das outras pessoas, se importando com a vida dos outros e acabam suspeitando mal, definindo mal e julgando, fazendo pré-julgamentos, caluniando. Então, não devem ser caluniadoras. E eu aqui ainda acrescento, não suspeite mal, não se importe com a vida dos outros. Devemos cuidar da nossa vida. Naquela época, os historiadores dizem que muitas mulheres gostavam de ficar cuidando da vida dos outros para caluniar, para acusar. Isso não deve ser uma conduta que deve ser vista no seio da igreja. 3. Não dadas a vinho. Naquela época, as pessoas tinham o hábito de beber o vinho fermentado. Muito vinho fermentado, eles diziam, pesa a cabeça. Você já viu que o bêbado parece que tem uma bola de ferro na cabeça? Baixa a cabeça e não consegue levantar. Você já viu isso? Às vezes vê um bêbado na rua aí, parece que tem uma bola de ferro na cabeça que não consegue levantar. É o peso que foi causado pela bebida forte. E o vinho fermentado, ele fica com gás, embebeda. Então as mulheres não podiam ser dadas a vinho fermentado para não embebedarem, porque facilmente poderiam embebedar, pesar a cabeça e perder a noção de suas palavras e atitudes. Então o servo de Deus, ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser sóbrio e não bêbado. Então, inclusive as mulheres, Paulo recomenda isso. E também um dos versículos, uma das recomendações mais lindas que eu particularmente vejo na Bíblia sobre as mulheres. Mestras do bem. Isso é muito lindo, né? Uma mulher ser mestra do bem. O mestre é aquela pessoa experiente, experimentada, praticamente em várias áreas da vida, todas as áreas da vida. E a mulher deveria ser experimentada. De todas as situações da vida, ela deveria provar as melhores lições e ensinamentos e abraçar. Sabe o que significa isso? O mestre, ele abraça os melhores ensinamentos para a sua vida e os pratica. O mestre, ele abraça a melhor forma de conduta perante Deus e os homens e traz isso para a sua vida. O mestre, ele cuida dos valores para distribuí-los aos outros. Então o mestre, eu costumo dizer que o mestre, ele anda com uma dispensa de valores junto a ele, porque ele traz para a sua vida tudo isso, ele protege, ele abraça isso, ele traz para a sua vida esses valores para distribuir aos outros. O mestre, ele consegue guardar os valores, ele vela em ter valores na sua vida para transmitir aos outros. E as mulheres deveriam ser mestras do bem. O sentido de ser um mestre é que você deve ter uma dispensa cheia de coisas boas, valorosas, para ter o que oferecer aos outros. Então, Paulo recomenda a Tito que dissesse às mulheres, sejam mestras do bem. É como se elas deveriam, como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, que elas têm uma dispensa cheia de coisas boas para distribuir às pessoas. Então aqui nós vemos aqui a recomendação às mulheres, 4 recomendações maravilhosas. Agora a letra C, jovens cristãos. Tito capítulo 2, versículo 4. Aqui nós vemos 7 recomendações, 7, para as jovens mulheres. Primeiro, prudência. Segundo, amarem os maridos. Esse amar está relacionado ao esforço em fazer o outro feliz. Tem que se esforçar.
O amor ele deve ser provado no esforço que a gente deve dar para mostrar esse carinho, esse amor. Terceiro, amar os filhos. Quarto, moderação. A mulher, principalmente as mais novas, tinha que ser moderada, não exagerada. Hoje, me perdoe, irmãs, vou falar aqui, me dirigir às irmãs. Nós não podemos confundir higiene com autoidolatria. Tem muitas que usam esse pretexto, não, mas eu tenho que ser higiênica, vou cuidar do meu corpo. Correto? Agora, se autoidolatrar, uma postura exagerada com aparência, não, deve ser moderada, sem exageros, no estereótipo assimétrico anatômico da aparência. Ok? Vamos lá? Castas, então aqui ó, prudência, amar os maridos, amar os filhos, moderadas. Castas, está relacionada à moderação, à simplicidade. Boas donas de casas e sujeitas às autoridades, seja do marido, e não a sujeição, aquela sujeição onde há, infelizmente, uma humilhação. Não, a mulher não foi feita para ser humilhada. Quando a mulher é sujeita, é uma troca, né? Ela recebe amor, recebe carinho, recebe respeito do marido. Automaticamente, com prazer e alegria, ela vai se sujeitar, ela vai obedecer, ela vai amar, ela vai respeitar, vai devolver todo o carinho que ela recebe. Então esta sujeição, ela está relacionada à reciprocidade. Ela tem que receber e ela vai dar. Porque infelizmente, agora vou me dirigir aos homens. Deus nunca foi machista e nem os apóstolos, nem os patriarcas, nem os profetas, nem ninguém da Bíblia foi machista. É tanto que Paulo fala, não estou equivocado, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, Paulo diz, o homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. Tá? Ó. Todavia o varão não é sem a mulher não é sem o homem. Não existe machismo entre o povo de Deus. Na verdade, no aspecto humano, Deus separa. Deus sabe muito bem separar quando o assunto é para a mulher, quando o assunto é um assunto feminino, quando o assunto é para o homem, quando o assunto é um assunto masculino. No aspecto humano, Deus separa. Mas na visão de reino, Deus não nos vê com separação de sexo. Sabia disso? Deus olha e olha para nós como seres. Deus nos vê como seres iguais. No aspecto celestial. No aspecto humano, quando Deus precisa agir em nosso meio, Ele sabe separar, agir em relação à mulher, porque nós estamos limitados aqui, né? Então Deus sabe separar, mas Deus nos vê como seres, nós somos iguais aos olhos de Deus. Os seres não têm sexo, ok? Então, a mulher não é sem o homem não é sem a mulher, ela deve ser sujeita ao homem. Não tenha medo, irmã, de se sujeitar. Eu não vou me sujeitar porque senão vão pisar em cima de mim e eu vou ser uma escrava. Não, não é assim. O homem jamais deve humilhar ninguém, principalmente as mulheres. Agora aqui foram 7 recomendações para as jovens mulheres. Interessante que Paulo dá apenas uma recomendação para os jovens homens. E essa recomendação aqui é que eles fossem moderados. Só que eu fiquei pesquisando por que Paulo deu apenas uma recomendação, não que tenha um motivo específico, mas ele não se preocupou em dar muita recomendação de como eram os jovens, como deveriam ser os jovens, e apenas fala que os jovens sejam moderados. Por quê? Porque Tito era jovem. E toda a comunidade era uma epístola, estava sendo escrita para Tito, porém o ato de epistolar, de escrever epístolas, era você enviar uma mensagem para alguém a fim de que essa mensagem fosse repartida para um grupo. Por isso que as cartas são chamadas de epístolas. Porque uma carta, apenas carta, é só para aquela pessoa e é para ela e mais ninguém. Mas epístola não. Epístola você pode se dirigir a uma pessoa a fim de que essa pessoa transmita a mensagem para o grupo. Então, Tito era jovem. Então Paulo faz várias recomendações para Tito. Automaticamente os demais jovens da congregação saberiam que eles estavam incluídos nessas recomendações também. Não só no fato de Tito ser um líder, mas na conduta que o líder deve ter. De igual forma com a conduta saudável que os liderados também devem ter. Então aqui para os jovens é uma recomendação que eles fossem moderados.
Letra D, o comportamento dos servos. Aqui nós temos 5 recomendações. Tá? Primeiro, obediência. Segundo, ser agradável. Terceiro, não ser respondão. Isso aqui é muito importante. Quarto, não furtar. E quinto, ser leal. Só aqui nós teríamos aí horas para conversar, mas o tempo não permite. Vamos lá para a terceira parte? Ou antes, recapitulando, né? A segunda parte, exortações aos idosos, orientações, né? Aos idosos, jovens e servos. Aos idosos, 6 recomendações. Às mulheres idosas, 4 recomendações. Às mulheres jovens, 7 recomendações. Aos jovens, 1 recomendação. E aos servos, 5 recomendações. Terceira parte, bom exemplo. Bom exemplo em tudo. Primeiro tópico, bom exemplo. Aqui nós vimos 7 recomendações. Tá? Quando eu faço o gesto aqui, não significa que eu estou errando no gesto. Tá? Eu estou chamando atenção para a expressão da fala. São 7 recomendações, senão eu vou ter que fazer tudo nos dedos aqui. Eu tenho certeza que alguém já deve ter notado, né? Os irmãos devem ter notado. Ele fala 7, mas mostrou só 5. Não leve ao pé da letra meus gestos aqui, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Então nós temos aqui 7 recomendações para Tito. Primeiro, bom exemplo. Segundo, incorrupção. Terceiro, integridade. Quarto, sobriedade. Quinto, linguagem sã. Sexto, irrepreensível. Sétimo, nenhuma maldade. Onde é que estão esses versículos? Na leitura bíblica em classe, versículo 7, versículo 8. Ó, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de que dizer de vós. Então aqui, na terceira parte da lição, o pastor, ele traz aqui, bom exemplo em tudo. Então Paulo, note que ele começa o diálogo com Tito, lá no versículo 1, ele dá orientações específicas para Tito, aí ele recomenda que Tito orientasse a congregação, começando pelos idosos, que devem dar o exemplo, né? E daí vem até terminar nos jovens, e termina o diálogo se dirigindo novamente à pessoa de Tito. Por quê? Porque, muito mais que os anciões dar exemplo, o líder, seja jovem ou ancião, naquele caso ele era jovem, não tão maduro como os outros anciões. Vocês sabiam, irmãos, que naquela época um ministro que tivesse menos de 40 anos ainda era considerado jovem no ministério. O ministério começava com 30 anos. Mas é claro que na época da graça muitos começaram mais cedo ainda. Mas o cristianismo ele saiu de dentro do judaísmo e os apóstolos eram judeus e eles tinham aquela noção ainda, né? O ministério começava com 30 anos, por isso que Jesus começou seu ministério com 30 anos. Era a idade que o sacerdote tinha que ter para oficializar no templo. Mas os ministros do evangelho que tivessem ainda na casa dos 30 a 40 eram considerados mais jovens, mais novos em relação aos anciões. Mas por serem líderes, eram eles que tinham que se preocupar acima de todos em relação aos bons exemplos. E é por isso que Paulo termina o diálogo voltando a dar instrução para Tito. E aí no versículo 7 e 8, ele dá 7 recomendações para Tito. Dê bom exemplo em relação à incorrupção, à integridade, à sobriedade, linguagem sã, irrepreensível e nenhuma maldade. Agora aqui, ó, o poder do exemplo. Escute isso. Vocês sabiam que as crianças aprendem mais por meio dos exemplos do que por meio das palavras? Por que eu fiz essa pergunta? Você pode pesquisar sobre os maiores especialistas em relação à conduta humana, em relação à pedagogia. O que mais faz as pessoas aprenderem são os exemplos e não as palavras. Se as crianças aprendem mais com os exemplos do que com as palavras, a mesma coisa acontece com as crianças espirituais. Esta era a preocupação de Paulo. Por isso que ele pede bons exemplos para Tito.
Porque aqueles que haviam se convertido, Paulo mesmo em outras cartas, ele dizia, vocês precisam de leite espiritual. Paulo considerava essas pessoas como crianças na fé. E uma criança, para crescer com saúde, a fim de que tenha boas atitudes concernentes à verdade do reino, ela precisa ser ensinada, acima de tudo, por bons exemplos, que devem vir da parte dos líderes. Então, se coloque no lugar do apóstolo Paulo, sabendo dessa verdade, ele recomenda Tito, dê bons exemplos. O que ele está querendo dizer? Se você fizer isso, as crianças espirituais, as pessoas que estão se convertendo, que estão notando a tua conduta, vão ter um crescimento saudável, porque se aprende mais pelos exemplos do que por palavras. Então Paulo insistia com Tito, dê bons exemplos. Eu coloquei aqui, os bons exemplos são fundamentais para que os recém-nascidos espirituais aprendam corretamente a servirem ao Senhor. Os bons exemplos nos inspiram. Eu coloquei aqui, ver os heróis da fé. Você sabia que na galeria dos heróis da fé, nós temos ali 13 nomes que a Bíblia registra. Não foram só 13 pessoas que deram bons exemplos na galeria dos heróis da fé. Tem ali no coletivo, homens, mulheres, então foram muito mais do que 13, mas tem 13 nomes ali. A Bíblia faz questão de mostrar os nomes, tá? Eu coloquei, deixa eu só colocar aqui 13 nomes, lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver na galeria dos heróis da fé, esses nomes, essas pessoas, eles deram tão grandes exemplos que foram imortalizados na galeria dos heróis da fé para nos inspirar. Olha o poder de um bom exemplo. Os exemplos que essas pessoas deram quando viveram na face dessa terra, que a Bíblia diz que a terra não era digna de tê-los aqui, foram tão fortes que nos inspira até hoje. Então veja a importância dos bons exemplos. Eu gostaria que você meditasse com os alunos, domingo que vem, acerca da importância dos bons exemplos, porque tem um poder gigante para ensinar os bons exemplos. Eles têm um poder gigante para influenciar quem está crescendo na vida espiritual. E nós chegamos para a nossa conclusão, que nos diz assim: as exortações de Paulo a Tito são de grande valor para os obreiros, em todos os lugares e em todos os tempos. Ele especifica como tratar as pessoas por suas diversas faixas etárias. Destaca o valor do exemplo cristão, até na conclusão, volto a repetir acerca do exemplo, como forma de evitarem-se os escândalos que tanto compromete o bom nome do Evangelho e da Igreja de Cristo. São ensinamentos perfeitamente atualizados, não obstante terem sido escritos há tanto tempo. Ou seja, mesmo tendo sido escrito há aproximadamente 2000 anos atrás, esses ensinamentos têm um valor atual, porque são muito importantes para a nossa conduta em todos os anais da história. Eu convido você para estar conosco domingo nas nossas igrejas para aprender a lição de número 12, exortações gerais. Nestas lições aqui, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Geralmente eu costumo fazer essa fala no final e já encerrar. Mas quando eu venho fazer aqui a explanação da lição, eu simplesmente abordo os principais pontos de ensinamento, para não ficar aqui uma lição muito extensa e isso se tornar maçante aos irmãos. Então por isso que eu não me aprofundo em dar muitos detalhes, muitas explicações. Eu também não me aprofundo muito na aplicação para os dias de hoje, porque se eu for pegar tudo isso aqui e colocar na metodologia de ensino a aplicação, eu vou precisar de 2 horas aqui para ficar ensinando os irmãos em relação à aplicação, ao contexto momentâneo, atual. Então peço perdão aos irmãos que eu não me atenho muito em ficar aqui no contexto da aplicação, na questão da aplicação, porque senão o tempo vai embora e aí os irmãos
vão acabar até se enfadando, né? Uma ovelha que come demais, qualquer pessoa que come demais, ele vai se enfadar. A pessoa tem que ficar com gostinho de ouvir mais, né? Eu convido você a estar conosco nas nossas igrejas para aprender a lição de número 12, exortações gerais. Que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém.